ama-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. De ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça
eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Se eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce do que o mel, o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce do que o mel, o rio de vida que me sustenta. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Minha vida a ti consagrei, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus
que a gente quer é que a luz do Senhor brilhe sobre nós e a gente resplandeça essa luz. A gente não quer mostrar algo que vem de nós, mas algo que venha de Deus, passe por nós e que vá mais longe. Que a gente consiga isso a cada dia, escondendo, assimilando a palavra de Deus, guardando num lugar importante na nossa vida para que a gente tenha da onde tirar. A Bíblia diz que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Então, o nosso propósito aqui é que você vá juntando, agregando coisas boas ao teu coração, para que na vida, no momento em que você precisar tomar decisão, agir, não é? Tomar qualquer tipo de atitude, você tenha da onde tirar. Se você não tiver, você não vai poder dar. Se você receber, você já vai poder retransmitir, e é isso que nós desejamos. Chegou o momento da gente mandar um abração para quem está conosco hoje. A gente quer mandar um beijão aí para o Gilson, Edileuza, Vanessa Jacomel. Vanessa Jacomel, sem a Vanessa Jacomel não tem live, não pode ter live. Guilherme Marizani, um beijão, muito querido nosso. Ouviria vocês o dia inteiro, estou no céu. A gente fica no céu é quando a gente recebe um carinho desse, tão especial, muito especial. Você é muito especial. Você mora, para quem não sabe, Guilherme Marizani é o autor da logo da Terapia de Cristo, que a gente usa e que a gente ama. A gente gosta muito de tudo que ele faz, não é? Ele tem um livro maravilhoso que a Alice já leu e inclusive já resenhou. Vou pedir até se a Alice puder colocar aí algum link, alguma coisa para as pessoas conhecerem o trabalho. O Guilherme Marizani faz muitas coisas, né? Entre as muitas coisas que ele faz, ele é um professor de escola pública que tem uma história para contar, que está transmitindo isso e está sendo muito edificante. Eu gosto de andar com gente que tem história, gente que transmite alguma coisa, né? E é uma pessoa que sempre transmitiu muita coisa boa para a gente. Mandar um beijão aí para minha prima, Rafaela Vilela, o Henrique Fernando, a minha prima Silvana, que está fazendo aniversário hoje, que ama café, eu também amo. A Graça, tá? A Maria Rangel está com a gente. Souza Santana, meu tio. Opa, vocês estão vendo outro? Estão vendo outro lado do estúdio aqui. Rodrigo Mansur, muito querido nosso, também. Vamos lá, quem mais? Anne Almeida, Michele Furtado, que está lá nos Estados Unidos, mandar um beijão. Pastor Nelson também, o esposo dela, gente boníssima. Lourdes Gonçalves, em Portugal. Helenita, tia, vizinha, que está em São Paulo. Minha mãe, que está aqui. Né? Sandra Dalós também, e Ernesto, muito queridos nossos. Poliana Muse. Poliana também, sem a Poli, a gente não gosta de fazer a live. A gente gosta de estar a Poli e a Vanessa Jacomel aqui, que elas comentam e deixam a live mais dinâmica, mais interativa. Tem mais alguém? Vamos ver se tem mais alguém conosco. Mandar um beijão também pro pessoal que está na sala de vídeo lá da Daniele. Né? A Daniele está lembrando aí que é aniversário, né, da Silvana. Muito bom. É isso aí. Vânia Guida também. Vânia Guida, estou vendo a carinha lá no ícone, estou enxergando bem a beça. Olha que benção. Vânia Guida. E pronto. Quem entrar por aí, sinta-se beijado e abraçado. Chegou a hora da gente abraçar o céu com a nossa oração e ser abraçado pela presença de Deus. Pai, nós oramos a Ti porque a Tua presença em nós faz novas todas as coisas. O nosso interesse mesmo que a gente quer é sentir que o Senhor está presente conosco. Por vezes o nosso coração é habitado por dificuldades de compreender as coisas, confusões, perturbações, situações difíceis que a gente não sabe como lidar, mas o que é verdade é que quando sentimos a Tua presença, o mal e as trevas se dissipam e a gente sente vontade de continuar, sente
que há direção, que há luz, que a gente pode prosseguir. Tudo o que nós queremos nessa noite é que o Senhor fale ao nosso coração de maneira que sejamos mudados, que aprendamos de verdade aquilo que precisamos para conseguirmos prosseguir na nossa jornada. Nós cremos que o Senhor é grande, tão grande que tem sempre alguma coisa que a gente ainda não tem alcançado. Que a gente possa alcançar isso hoje, juntos, conectados a Ti. Pai, eu quero orar, pedindo ao Espírito Santo que traga consolo às famílias enlutadas. Não queremos tornar os mortos apenas um número, porque afinal é gente muito importante para muita gente. Todas as famílias representadas. Pai, nós queremos clamar para que esse vírus possa cessar, possa ser encontrada uma vacina, que a gente se organize socialmente de maneira a não proliferar, mas que haja a possibilidade de um distanciamento razoável em que a gente consiga tocar a vida, mas sem contaminar a ninguém. Nos ensina a viver esses tempos esquisitos, onde a gente tem que se adaptar a um estilo de vida não programado. Ó Pai, já são quase 5 meses vivendo essa experiência de quarentena. Que ela sirva para algo, que a nossa intimidade contigo aumente, que a gente jamais se distancie de Ti, embora estejamos distanciados uns dos outros socialmente. Que seja só socialmente, que haja uma conexão entre nós, que a gente continue vivendo o Evangelho de maneira comunitária e que assim possamos crescer a cada dia. Que o Senhor visite as famílias, que o Senhor visite aqueles que estão lutando contra a doença, que o Senhor visite as famílias para que haja paz do Senhor e que possamos aumentar sempre em amor, a começar por mim, que o Senhor possa fluir no seu amor em nós, por nós e através de nós. Nós assim oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Annalise colocou aí um link que você pode entrar para você ter acesso aí. A resenha que ela fez do trabalho do Guilherme. Que Deus abençoe muito aí a minha prima Silvana, que está fazendo aniversário, né? Que seja um início de coisas novas, que seja um início de novas experiências e que isso traga muita alegria, né, para a sua vida, que o Senhor te fortaleça muito, muito, muito mesmo. Bom, eu tenho uma mensagem hoje, eu vou ler com vocês um texto que está em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 64. Vou ler apenas um versículo, verso 4. Estou dando um título para essa mensagem. O ego sempre diz, eu já sei. Enquanto você localiza Isaías 64, 4, eu vou tomar um pouquinho de água. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que o Senhor abençoe essa palavra e nos edifique por intermédio dela. Bom, a grandeza de Deus não oprime ninguém. E esse já é um ponto para a gente pensar e refletir, que muitas vezes a expressão da grandeza dos homens, ela acaba manifestando uma forma de opressão. Pessoas muito grandes, elas têm o poder de oprimir pessoas. Quando a gente pensa em Deus, essa equação perde o sentido, porque Deus, apesar de grande, a sua expressão nos liberta, nos abençoa. E é muito interessante pensar num Deus que trabalha, porque quanto mais uma pessoa tem uma posição de grandeza, a gente imagina que ela trabalhe menos e que tenha muitas pessoas trabalhando para ela. Eu
me ocorreu isso, me lembrei desse texto hoje de manhã, porque hoje muito cedo eu saí e eu fui buscar folhas para as galinhas. A coisa que mais alegra meu pai é quando eu busco folhas para as galinhas e consigo. Daniele, muito versada, conseguiu descobrir que tem um horário no mercado em que eles descartam as folhas que não vão ser vendidas, e essas folhas elas são válidas aqui para as galinhas, né? Então isso tem um valor muito grande. Tem tanto valor essas folhas que dificilmente aqui nessa região de Itaipuaçu a gente consegue encontrar. Muitas vezes a gente se obriga a comprar folhas para dar folhas novas para as galinhas porque alguém já se apropriou das que são descartadas. E eu saí cedo, porque eu não queria perder, né, a viagem, e fiquei lá algumas horas à espera. Eu fiquei algumas horas à espera e deu para perceber quão complexa e grande é a logística de um supermercado. Eu vi vários caminhões entrarem e saírem, muita gente trabalhando, limpando. Há uma grande organização, há uma grande movimentação por trás desse lugar comum que a gente frequenta para comprar as coisas para a nossa despensa. Há uma grande organização para que eu e você encontremos o produto lá na gôndola do supermercado. E logo me ocorreu o seguinte: o dono do supermercado, ele possivelmente não saiba nem o nome de todos os funcionários. É alguém que está envolvido talvez com outros tipos de atividades, assim, diretamente, de trabalho, que não tem a ver com um trabalho tão importante, tão talvez cansativo, não é, de cada funcionário. Eu me lembrei desse texto, eu fiquei pensando, estão aqui inúmeros, dezenas de funcionários trabalhando para um dono, possivelmente. E a gente tem um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É muito especial a gente pensar num Deus capaz de trabalhar por nós. Porque o normal seria que a gente trabalhasse para esse Deus, mas esse Deus, ele trabalha pelas nossas vidas. Bom, a gente por vezes na vida fica tão agitado que a gente acha que se a gente não fizer, a coisa não vai acontecer. Talvez uma das situações mais desafiadoras para a existência humana é acreditar que alguma coisa vai acontecer sem as nossas mãos trabalharem diretamente. A gente fica muitas vezes inquieto, incomodado, perturbado, confuso, porque a gente imagina, a gente programa, projeta, planeja uma ação para resolver uma coisa. E a gente se esquece que há um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A nossa esperança não pode estar naquilo que a gente pode fazer ou que os outros possam fazer por nós, mas naquilo que Deus já faz por nós e nem sempre a gente percebe. O que a gente faz às vezes a gente faz da nossa vontade um Deus. Às vezes a nossa vontade se torna um Deus para nós. E a gente se torna obstinado, e a gente confunde muito fé com obstinação. Às vezes você não é uma pessoa de fé, às vezes você é uma pessoa obstinada. E ser obstinado é complicado, por quê? Você tropeça no seu limite. Quando a gente reconhece o trabalho de Deus, a gente não é obstinado, porque a gente logo percebe que às vezes não bate a maneira como a gente pensa sobre as coisas e a maneira como Deus pensa.
Então, é sábio, é de bom tom, faz bem para a vida, é abençoador, é facilitador, é poderoso que você se detenha na maneira como Deus pensa as coisas. Você tem um problema, pensa aí um problema. Não é difícil a gente pensar num problema que a gente esteja atravessando. A gente fecha os olhos, imagina o problema. Talvez a gente não tenha uma solução. Ou quando pense numa possível solução, a gente fica agitado porque talvez não consiga implementar essa solução pensada. A gente gasta um tempo, a gente queima o combustível da vida, a energia em nós, pensando sobre coisas que talvez a gente não se dê conta que não estão para nós, estão para além de nós. Agora, a proposta aqui é eu começar a pensar que quando Deus entra no assunto e Ele manifesta a sua vontade prevalece na nossa vida, o que acontece? A gente chega além do que a gente chegaria sozinho. Há um duelo, há uma disputa. Existe um campo que passa por uma seleção, que é o campo das ações da nossa vida. Se a gente age, Deus não vai interferir, por vezes, nos conferindo o livre-arbítrio. Você pode fazer aquilo que você está com vontade de fazer. Mas você pode se ausentar da sua própria vontade, dar a Deus a direção da sua vida, e aí Ele manifesta a vontade dele. Qual é o resultado? A gente chega mais longe do que a gente chegaria. Então, a vida com Deus é muito mais buscar saber de Deus do que implementar o que está em nós. A Polly está dizendo, meu combustível já queimou todo. Pois é, mas é isso mesmo. A vida se torna muito desgastante para nós porque, às vezes, fica a nosso cargo. Fica a nosso cargo. Tudo que a gente coloca nas mãos de Deus, há segurança nisso. Tudo que fica com a gente é arriscado demais. E aí, nisso, há um dispêndio de energia, de combustível, que é importante para a nossa jornada. Muitas vezes na vida o que nos paralisa não é um acidente, não é um problema que surgiu, mas é a falta de força. Às vezes você até sabe o que precisa fazer, mas você não tem mais força para fazer. E aí talvez chegou a hora da gente pensar e refletir que a gente possa ter perdido a nossa força ao longo do caminho. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que drena a nossa força. Se tem uma coisa que drena a nossa força, é a nossa obstinação. É você querer que uma coisa aconteça exatamente como você quer que ela aconteça. Agora, quando você compreende a maneira como Deus quer que aconteça, isso te poupa força e ao mesmo tempo te fortalece, porque você chega aonde você nem imaginou, cogitou chegar. Bom, aí eu quero entrar no título. Qual é o grande problema do nosso falso eu, do ego, da nossa velha natureza? O nome que você quiser atribuir, tá bom. Basta que você compreenda o que é. O grande problema do nosso ego é que ele diz acerca de muitas coisas. Eu já sei. Você conhece alguém que tudo que você fala com ela fala, eu já sei. É uma coisa até infantil, né? Adolescente. Você falar uma coisa e aí o adolescente da tua casa, ou a criança dizer, eu já sei, eu sei, eu sei, eu sei. E a gente tem uma relação com o saber que está um pouco perdida, desgastada, na minha opinião. Por quê? Porque a gente pensa que saber é apenas ter consciência sobre. Mas, na verdade, saber inclui você ter consciência, ter a atitude da mudança de comportamento e tomar aquela atitude, não é? Tomar a atitude que tem que ser tomada segundo o conhecimento que você entendeu que já possui. Agora, o nosso grande problema não é nem aquilo que a gente sabe ou deixa de saber.
mas é aquilo que a gente acha, morre dizendo que sabe. Hoje eu pensei nesse texto, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, e eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu acho que eu sei o que é isso? Se na verdade eu não sei o que é isso. Ah, Deus trabalha por nós. A gente diz as coisas com muita facilidade. A gente até consegue sentir as coisas com alguma facilidade. O difícil mesmo é aquilo que a gente sabe, diz saber, se tornar algo tão forte na gente que nos mude de verdade. Quanta coisa você sabe que precisa mudar, mas ainda não mudou. Se você não mudou, a gente precisa entender e refletir que, na verdade, a gente ainda não sabe. Tem coisas que a gente diz que esqueceu, tem coisas que a gente fala, ah, é mesmo, e a gente fica pensando que sabe. O drama da vida se torna, portanto, achar que sabemos. E a proposta, o propósito da terapia de Cristo é revelar para nós o quanto nós não sabemos. É isso que abre o caminho para a gente realmente saber. A terapia de Cristo é a construção de um altar de humildade, em que eu me apresento a Deus e digo, Senhor, eu realmente não sei. Eu pensava que sabia. E há algo em Deus que é muito interessante. Deus é tão grande que a gente nunca sabe tudo acerca de Deus. Então, com Deus, a gente acorda sem saber quem Ele é. Porque aquilo que a gente sabe sobre Deus fica obsoleto a cada amanhecer, porque Ele tem sempre algo além para revelar na nossa vida. Olha só que esperança que isso confere para aqueles que creem. Você acorda e há um Deus além de você, que vai expressar uma face dele que você ainda não conhece. Isso é bom demais. Agora, para aqueles que dizem que já sabem, fica difícil, porque ninguém vai além se admite que já sabe. Se você diz que já sabe, parou ali. Muitas vezes você para ouvir pessoas e o teu bloqueio é tão grande, a tua má vontade em ouvir aquela pessoa é tão grande que você não vai além, porque você não ouve, porque você já diz que já sabe. A Vanessa Jacomel está dizendo, eu não estou sabendo mais nada. Aí que mora a nossa saúde. Quando a gente sabe tudo, a gente já caiu num abismo e não sabe. Agora, quando a gente desperta de que nada sabe, a gente vai aprendendo de Deus. A gente vai aprendendo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Vê se você concorda comigo. Se a Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, eu preciso esperar em Deus. E mais do que esperar em Deus, eu preciso aprender a maneira como Deus trabalha. A coisa mais sábia a fazer é aprender como Deus trabalha. Deixa eu pensar, deixa eu identificar, deixa eu buscar, deixa eu me conectar com Deus a ponto de saber como Ele trabalha. Porque se Ele trabalha por mim, eu preciso saber como Ele trabalha. E aquele que tem bom relacionamento com Deus, no sentido de ter intimidade com Ele, aquele que se envolve com Deus, sabe como é que Ele trabalha. Se você tem um chefe, se você tem um patrão, dependendo da tua proximidade com ele, você sabe como ele trabalha e você até já sabe como lidar com ele. Sabe a hora que ele chega, o que é importante para ele, o que ele não admite. A convivência vai fazendo a gente entender como é que as pessoas lidam com as coisas. E quando a gente tem intimidade com elas, a gente já sabe como agradar e também sabe o que é que desagrada aquela pessoa.
A vida não é se concentrar naquilo que eu sou e esquecer o que está à nossa volta. A vida é pensar que existe um Deus que está acima de nós, mas que trabalha por nós. Então precisa haver interesse. Bom, se eu descobrir que um Deus tão grande quanto um Deus que está acima de todos os outros, não é? Se esse Deus ele trabalha por mim, então calma aí. Eu posso me deter no trabalho dele. Tem alguém trabalhando por você. E às vezes, sem querer, a nossa mente, nosso coração militam contra esse trabalho de Deus. Vanessa está dizendo assim, eu convivo com pessoas que se dizem saber tudo e não têm um pingo de paciência para ouvir. É muita provação. Existem pessoas que até são boas, mas estão perdidas. A pessoa que não tem paciência para ouvir, ela se bloqueou e ela perde o desfrute de ouvir. Então, Vanessa, com toda certeza, a maior provação não é nem a sua, mas é ser essas pessoas. Se a pessoa não quer ouvir, ela perde. A pessoa que sabe ouvir, ela só tem a ganhar. E é aquilo que eu disse no princípio, não é, Vanessa? A grandeza dos homens, muitas vezes, se revela na maneira como eles oprimem as pessoas. O nosso Deus é diferente. Deus, ele é grande, mas ele não oprime ninguém, ele liberta. Muitas pessoas ocupam um lugar, socialmente falando, e elas usam esse lugar para oprimirem pessoas. Deus não. Deus está acima de tudo. Opa, quase que eu destruo aqui a lâmpada. Deus está acima de tudo, mas o que é que ele faz? Ele serve a mim e a você. Você já pensou na criação? Deus cria todas as coisas e essas coisas nos servem. O sol nasce e você sente esperança. A lua vem cheia e você contempla aquilo e você sente vontade de dizer para as pessoas que estão próximas, olha só a lua, como é que está bonita. O céu está estrelado, é o anúncio de que vai vir sol no outro dia. Enfim, a gente olha para as nuvens, imagina no formato das nuvens, imagina uma série de coisas. Enfim, a criação nos serve. Só que o homem, muitas vezes, ele não compreende esse serviço de Deus e ele despreza, destruindo a natureza. Quando, na verdade, a natureza é uma prova, é uma comprovação de que Deus ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você fez alguma coisa para que o sol nascesse amanhã? Alguém aí trabalhou, militou para que o sol amanhã nascesse? Ele vai nascer. E com ele a esperança de um novo dia, que vai nos revelar mais e mais de quem Deus é. Bom, a terapia de Cristo ela trabalha com duas linhas. Saber quem Deus é e saber quem nós somos. Quando a gente sabe quem é, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente descobre o que precisa melhorar. E aí vem uma frustração, porque você fica, ai meu Deus, tem tanta coisa errada em mim. O salmista diz, sonda-me, ó Deus, vê se há algo em mim, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa parte final é a segunda linha. Eu posso ser sondado pelo Espírito Santo, ele vai me identificar, ele vai revelar para mim, ele vai me dar um diagnóstico de como eu estou, mas eu também tenho um médico que me guia pelo caminho eterno, que promove saúde, que preceita para mim, prescreve para mim aquilo que eu preciso para viver e viver com abundância. Que a proposta de saúde de Deus é uma saúde integral que promove uma vida e não apenas uma sobrevivência. Não apenas existir, mas viver uma vida em abundância. Você e eu só sabemos aquilo que a gente identificou, o que é, aquilo alterou o nosso jeito de ser e a gente passa a fazer
segundo aquilo que a gente diz que sabe. Se a gente não pratica o que diz que sabe, é porque a gente não sabe. E o ego, voltando aí ao tema da mensagem, o ego sempre diz eu já sei. Quem acha que já sabe, a Isabeau está falando, Isabeau Brulon. Quem acha que já sabe tudo não consegue aprender nada. Esse é o princípio, o que a Isabeau está falando, esse é o princípio da terapia de Cristo. Para eu aprender, eu preciso declarar não saber. A Vânia está falando, é o mistério da vida, mistério de Deus, a vida. Não é? Quando a gente... Vânia, esse é um assunto, por exemplo, que eu me interesso muito, né? Essa reverência ao mistério é uma demonstração de sabedoria. Quando a gente tenta ter explicação para tudo, a gente perde de vista que é belo, é reverente à grandeza de Deus, a gente identificar como mistério. Não preciso ter todas as respostas. Eu preciso, pelo contrário, cultivar uma capacidade de observação, de contemplação da beleza, da santidade do Senhor, que me dê alegria, paz de saber, olha, nem consigo explicar, isso aqui é maravilhoso demais. A Isabeau está dizendo também, a melhora parte de dentro de nós. Precisamos primeiro perceber que precisamos mudar, nos curar, melhorar. E olha só, isso é uma derrota? Eu sinto que quando as pessoas conversam comigo e elas dizem sobre a necessidade de mudar, elas falam com tristeza. Parece que é uma derrota. Ah, eu preciso melhorar, eu preciso... Não! A gente tem que dizer isso com entusiasmo. A gente tem que dizer com entusiasmo. A gente traz, na verdade, o trauma da escola. Na escola, a gente tinha vergonha, a gente tinha receio de dizer que não sabia. Eu me lembro, a minha irmã, né? A minha irmã, ela sempre falou para mim, né? Ela falou para mim, André, chega pro professor, porque eu às vezes queria tirar dúvida com ela, né? E ela falava assim, André, chega pro professor e fala, professor, eu não sei nem por onde começar. Mas a vergonha de dizer assim, eu não sei, eu não estou entendendo nada, faz a gente trazer isso para a vida adulta e a gente não consegue compreender que é só quando a gente diz que nada sabemos que a gente estabelece um ponto de partida para a gente prosseguir. Bom, vamos lá, Isabeau. Vamos lá. Aprender tem a ver com errar. Errar é bom, errar é sábio. Errar faz parte do processo de aprendizagem. O crente religioso, ele tem medo dessa palavra errar. Foi muito bom, Marizane, você ter tocado nesse assunto, porque a gente se obriga a acertar e não entende que errar, a dúvida, assim como errar, faz parte de quem verdadeiramente está na jornada de aprender. Tem muita gente que talvez evite coisas e erre pouco, mas não significa que aprendeu muito. Pode ser apenas uma pessoa que não se lançou na jornada de aprender. Afinal, como a gente tem a facilidade de dizer que já sabe, a gente não se joga nisso aí. Né? Eu já falei com vocês inúmeras vezes que um grande problema que eu enfrento com esse nome terapia de Cristo é porque as pessoas dizem assim, não, Jesus já me curou. Porque é duro, é um golpe duro para o ego aceitar que a gente não sabe. Então a gente quer avaliar, se avaliar como, não, eu já sei. Por isso é que aluno não gosta de prova. Porque a prova às vezes mostra o quanto a gente não sabe. Né? E a gente acha por vezes que sabe. Bom, a Alessandra Viegas colocou isso. Ela está na sala de vídeo? Olha, eu vou mandar um beijão aqui para minha professora muito amada, sempre professora Alessandra Viegas, que para mim é o maior exemplo de aluno que existe. Essa mulher tem 2 doutorados, para quem está estudando, ela tem 2 doutorados, 2 mestrados, 2 faculdades e tem uma história de superação incrível.
Eu acho que talvez ela não faça ideia do quanto eu admiro o fato dela ser a maior aprendente que eu conheço, e eu tenho imenso orgulho disso. Porque com tudo que a gente vê que surge como novidade, como é incrível que a gente não se dê conta que não tem como a gente viver a vida sem ser um eterno aprendente. Olha, eu acho tão tolo, tão ingênuo dos adultos que se voltam para os adolescentes e mais jovens e dizem assim, isso aí eu já passei, isso aí eu já passei, já passou a minha fase, agora é a sua vez de estudar. É tão pequeno pensar assim, e é tão bonito pensar que a gente vai morrer aprendendo, porque é isso que acende na gente a chama da vida. A Vânia está dizendo aqui, eu também me indago todos os dias, o que é a natureza tão perfeita, incrível. É um momento que a gente até esquece os dramas que estou sofrendo perante os mistérios da natureza. A Vânia, além de arquiteta, é uma artista plástica. E eu imagino que a contemplação da natureza, esse trato do artista com o mistério, é altamente inspirador. Porque eu garanto que uma pessoa, estou falando assim como leigo, né, um olhar leigo, eu garanto que o artista, ele não se volta para a tela sabendo o que vai acontecer. Eu acho que ele se rende ao mistério e aquilo vai fazendo com que a coisa flua. Eu acho que o artista parte para a tela declarando eu nada sei, e aí as coisas vão surgindo. Porque aquele que diz assim, eu já sei o que vou fazer, eu acho que ele chega muito pouco. Ele faz muito pouco. A arte dele se confina. Eu acho que nenhum artista gosta de se sentir confinado. Eu acho que a proposta da arte é sempre trazer essa ampliação para a vida da gente. Nós servimos a um Deus grande. E sabe o que acontece? Quando a gente trabalha com uma pessoa que inspira, não é? Ou quando a gente é aluno de um professor que inspira, como foi no caso Alessandra na minha vida, não é? A gente passa a ter um pouco da pessoa dentro da gente e a gente quer seguir, a gente quer viver a vida um pouco segundo aquela pessoa que nos inspirou. E olha só como isso é poderoso se a gente pensar na natureza de Deus. Porque muita gente pensa, então se Deus trabalha eu posso cruzar os braços. Não, é porque quando você se detém na maneira como Ele trabalha, você passa a trabalhar como Deus. Não oprimindo, porque a visão que muitas vezes a gente tem de ser Deus é controlar, é oprimir, é culpar, é colocar medo, é machucar, é mostrar poder agredindo, insultando, triturando as pessoas. Mas não, nosso Deus não é esse, nosso Deus é amor. E esse Deus que é amor, ele se expressa, o trabalho dele é tão maravilhoso que quando a gente se envolve com a maneira de Deus trabalhar, sabe o que a gente faz? A gente começa a trabalhar com amor. A gente começa a fazer da nossa vida o que o artista faz com a sua obra de arte. A vida passa a ser uma obra de arte e nós nos tornamos co-criadores com Deus e vamos pegando aquele jeito de Deus de lidar. O que há de mais bonito no ser humano é essa centelha divina que se acende, que aumenta quanto mais a gente se envolve com a maneira de Deus trabalhar. Como é que Deus trabalha? Deus trabalha oprimindo? Deus trabalha gritando? Deus se descontrola? Deus trabalha por rompantes? Ou Deus, ele trabalha amando? Deus trabalha construindo. Deus trabalha unindo pessoas. Deus trabalha criando histórias incríveis. Né? Sabores agridoces é a nossa vida. Um pouco amargo, um pouco doce, uma coisa moderada, equilibrada, que não é exagerada nem para um lado, nem sem sabor. Ele dá sabor à nossa vida. E a gente passa a ser sal. Olha só que coisa. O amor de Deus, a maneira como Deus trabalhar, quando incide sobre nós, quando a gente abraça, quando a gente acolhe a graça de Jesus na nossa vida, isso é tão incrível que a gente passa a ser sal.
E aí o que que o sal faz? O sal dá sede. E aí a gente começa a conviver com as pessoas. E aí a gente vai salgando a ponto de não apenas dar sabor, como também despertar uma sede por essa água da vida que é o Senhor. Que bom seria que a gente dissesse, nada sabemos, que a gente se voltasse para Deus, para prestar atenção como Ele trabalha. E aí nessa observação de como Deus trabalha, a gente fosse acometido pelo amor em nós. E aí, cheios do amor de Deus, a gente se lançasse para viver. Qual seria o resultado? Quanto mais a gente se interessar em saber qual é o resultado da maneira como Deus trabalha, se a gente entender como é que Deus trabalha, melhor será a nossa vida. Mas a gente vai saber de verdade, porque o amor, ele tem o poder de fazer a gente aprender. A gente consegue aprender aquilo que ama. A gente consegue aprender coisas que a gente não sabe, porque ama essas tais coisas, e a gente cria meios, porque o amor, como eu sempre digo, o amor dá um jeito. O amor dá um jeito para as coisas. Ele faz as coisas acontecerem. Ele cria até métodos. Quem ama cria métodos para conseguir aprender aquilo que deseja aprender. Nós precisamos viver o efeito de um amor que a gente não sabe o que é. Não diga que você sabe amar, que você sabe o que é amar, que você vai limitar a experiência, restringir uma experiência que, na verdade, precisa ser ampliada na nossa vida e não diminuída. Quando a gente diz que sabe, a gente mingua a experiência. Quando a gente não sabe, a gente se abre para saber muito mais. Cuidado, você não vai aprender porque é obstinado. Você vai aprender à medida que você amar mais. Cuidado, o teu trabalho pode estar sendo cansativo e não produtivo. Se o teu trabalho for aprender a descansar em Deus e entender como Ele trabalha, é meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em Ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a descansarmos em Ti. Tu sabes o quanto isso é difícil para nós. Nós queremos nos render de todo o nosso coração à Tua grandeza que não oprime, mas liberta os corações. Que em nome de Jesus passemos a amar mais e dizer menos o que pretendemos saber. Ó Deus, de maneira pretensiosa dizemos que sabemos e o quanto nós perdemos com isso. Senhor, nos ensina o caminho da humildade, de declararmos que nada sabemos e que isso traga para nós uma plataforma firme em que a gente possa tomar como ponto de partida nada saber e crer que o Senhor sabe de todas as coisas, que possamos esperar em Ti e que isso para nós não seja uma derrota, a necessidade de cura, transformação e de aprendizagem não sejam para nós algo que nos traga sentimento de inferioridade, mas que a gente veja a nobreza da vida naquele que se coloca como um barro nas mãos do olheiro e se deixa trabalhar e moldar pela ação poderosa, inconfundível do Espírito Santo. Que a gente se detenha na maneira como Tu trabalhas e aí a gente descubra o amor. Que o amor nos mude, nos melhore, nos transforma. Essa é a nossa oração. No nome do Senhor Jesus.
Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deixa eu falar algo para você aqui. Vou pedir aí para a Alice, se ela estiver conectada, para ela colocar o nome da Alessandra aí, marcar. A Alessandra está com um trabalho agora que eu estou apaixonadíssimo, que é um trabalho de ensino do Antigo Testamento, e é muito interessante porque ela está dando uma visão panorâmica, e a partir daquilo, a maneira como ela ensina, você vai ter um olhar para a Bíblia muito melhor. Então é uma oportunidade, é um privilégio, e eu até me comprometi há tempos atrás de estar trazendo essas indicações aqui. Então sigam a Alessandra no YouTube também. Ela tudo que faz no YouTube, ela também retransmite no Facebook. Então procurem o Facebook da Alessandra, porque todo dia ela tem live também, e ela agora está com um trabalho de introdução ao Antigo Testamento que é muito especial. Se a gente quer mergulhar na Bíblia, isso não é uma coisa que vai acontecer naturalmente. A gente precisa de referências, não é? Pessoas que estudaram mais, que mergulharam mais e que têm a capacidade de transmitir isso de uma maneira que a gente compreenda. Então é muito legal, tá? Eu já tive a oportunidade tanto de estudar no seminário com a Alessandra, como de fazer cursos com ela fora. Então é uma oportunidade, não é? Uma oportunidade que você não pode deixar passar. Está nas tuas mãos aí. Tá bom, gente? Um beijão, se Deus quiser. Amanhã a gente está junto para dizer que nada sabemos, crendo que o amor dele é que vai mudar, melhorar e revolucionar a nossa vida. Um beijão, até amanhã.